Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Nesta sexta-feira, aqui nos estúdios da RCTV, vamos conversar com o presidente nacional do INSS, o ex-deputado federal Leonardo Gadelha, já está aqui nos estúdios para a gente bater esse papo na noite desta sexta. Boa noite, deputado, seja bem-vindo à RCTV mais uma vez. Boa noite, Hermes, um prazer renovado. Muito trabalho, né? Sua agenda é apertadíssima e essas oportunidades a gente também não pode perder, já que você passa aqui pela Paraíba rapidamente. Uma tarefa, para usar uma frase bem singular, é um esforço hercúleo, como diria o nosso amigo Francisco Quintães. É verdade, Hermes. O INSS tem proporções gigantescas, são 33 milhões e 700 mil beneficiários. Eu costumo brincar que se o INSS fosse uma nação independente, seria o quarto maior país da América do Sul, inferior em população apenas ao Brasil, à Argentina e à Colômbia. Nós manejamos hoje 500 bilhões de reais em benefícios. Isso equivale mais ou menos a 10% do PIB nominal. Temos 36 mil servidores espalhados por cerca de 1.700 pontos de atendimento, 1.600 agências e 87 agências dedicadas à avaliação de processos de origem judicial. É, portanto, uma estrutura muito grande, que recebe todos os meses 4 milhões de brasileiros. É como se uma população superior à população da Paraíba visitasse esses 1.700 pontos de atendimento todos os meses. É, portanto, um desafio grande, mas é também um desafio recompensador. Todas as vezes que nós conseguimos, e eu uso o plural para dizer que se trata de uma gestão colegiada, todas as vezes que nós conseguimos trazer algo de concreto que faça diferença no dia a dia, tanto do servidor quanto do cidadão brasileiro, isso traz um sentimento de recompensa impagável. E é isso que é o combustível para que a gente continue trabalhando. O senhor falou do tamanho da máquina, da dimensão que essa máquina cobre todo o país. Mas e como é que essa máquina hoje está funcionando? Ela está meio que emperrada, está sendo azeitada? Hermes, a gente procura aprimorar os nossos fluxos internos, melhorar os nossos processos, para tornar a experiência do cidadão que procura uma agência do INSS a mais confortável e segura possível. Mas é claro que diante da magnitude dessa demanda que eu acabei de narrar, 4 milhões de pessoas que procuram as nossas agências todos os meses, 33 milhões e 700 mil beneficiários da gama de serviços que é ofertada pelo Instituto, todos os meses oferindo esses benefícios. É claro que erros são cometidos. A gente tenta instituir uma cultura de erro zero, mas tendo a concepção de que isso é virtualmente impossível, que isso é quase utópico. O nosso compromisso, portanto, é de ter o aprimoramento constante. E eu conto com uma massa de servidores muito dedicada, uma massa de servidores muito abnegada, muito desprendida. E acho que isso é o que torna possível os avanços que a gente tem obtido ao longo dos últimos tempos. Ainda estamos longe de ofertar um serviço que possa se dizer de excelência, temos um tempo de espera médio bastante elevado, mas temos várias iniciativas que estão sendo maturadas e, quando completamente implementadas, vão fazer muita diferença, tanto para o servidor quanto para o cidadão brasileiro. O INSS hoje tem reduzido o tempo de atendimento, tem otimizado esse atendimento? Tem procurado. Na verdade, nós temos um problema restrito aos grandes centros. Na maior parte das nossas agências, eu disse, nós temos 1.600 agências espalhadas pelo país, nós não temos grandes tempos de espera. Os nossos indicadores não são tão ruins. Infelizmente, nos grandes centros, nas capitais dos estados, nas cidades de maior porte, há sim um tempo de espera bastante elevado que não condiz com as melhores expectativas da população brasileira. Para fazer frente a esse desafio, nós estamos investindo em duas vertentes. Na capacitação dos nossos servidores. Os servidores do INSS, como eu disse, são abnegados, são desprendidos e estão se qualificando cada vez mais, mas também na incorporação de novas tecnologias. A gente sabe que a partir do que está posto para os próximos anos, nós temos 1/3 da força de trabalho que tem condições objetivas de se aposentar
ao longo dos próximos 3 anos. E do incremento da demanda, uma vez que a nossa população está envelhecendo, e isso é motivo de celebração para a sociedade brasileira, mas é motivo de preocupação para o Instituto, que quer prestar um serviço de excelência, nós percebemos que precisaremos incorporar novas tecnologias. Fazer, por exemplo, com que o Instituto deixe de ser uma estrutura eminentemente presencial e reativa e se transforme numa estrutura cada vez mais remota, eletrônica e proativa, que possa se antecipar à necessidade do cidadão brasileiro. Essas sementes já foram plantadas, esses processos estão sendo maturados e eu imagino que no máximo, num prazo entre 1 e 2 anos, a gente tenha um modelo que seja quase que completamente digital. A gente vai poder ver contribuintes acessando de uma plataforma digital como um smartphone, qualquer tipo de benefício, fazer consulta. Esse é o conceito, Hermes. Na verdade, isso não é uma inovação do Instituto Nacional do Seguro Social. Na verdade, existe uma determinação governamental no sentido de que a gente migre para um modelo cada vez mais digital e é o que o mundo inteiro está fazendo. Eu tive a oportunidade de participar de 2 eventos internacionais representando o INSS, um no final do ano passado, outro em fevereiro deste ano. E e-government, que é o nome fantasia que se utiliza para todas essas iniciativas, me parece ser a bola da vez. O mundo inteiro migra para esse modelo porque ele é mais confortável para o cidadão, ele é mais seguro para quem precisa conceder benefícios como nós e ele é mais barato. Apesar dos investimentos que são feitos num primeiro instante, no médio e no longo prazo é uma economia de recursos públicos muito significativa. Juntando todas essas variáveis, eu não tenho dúvida de que esse é o melhor modelo. Ofertar ao cidadão brasileiro a oportunidade de fazer o seu protocolo por meio de um smartphone, de um computador ou de um tablet, fazer com que o nosso servidor possa fazer proceder à análise desse requerimento de qualquer lugar do Brasil e ter o desiderato submetido também por via eletrônica. Ou seja, todo o processo, desde o seu nascedouro até o seu término, se dá por via eletrônica, economizando estrutura logística, economizando limpeza, vigilância nas nossas agências, economizando eletricidade, economizando papel, trazendo qualidade de vida para o servidor, que deve se reverter em maior produtividade e trazendo para o cidadão conforto, segurança e agilidade. Tem 2 aspectos ainda aí. A questão da segurança, né? Já que o contribuinte pode fazer essa consulta de casa, sem se expor, sem ir para uma via pública, sem ficar até mesmo num posto de atendimento, porque do jeito que a coisa está hoje, é assaltado, tem arrastões frequentes. Concordo em gênero e grau. Lugares que tenha concentração, né? Por mínima que seja. E outro aspecto também, os serviços online, digitais, eles podem cobrir a carência de servidores. Exatamente. Né? Essa é uma realidade que, por exemplo, a Receita Federal já vivencia. E a Receita Federal tem uma relação muito direta com os cidadãos brasileiros de classe média, média alta, classe alta. O INSS, por sua vez, costuma se relacionar mais com as camadas menos privilegiadas da população. Quem sabe nós não estamos também democratizando o acesso a uma tecnologia que hoje é disponível, por exemplo, já está disponível para as pessoas de classes mais abastadas. Eu acho que é respeito à cidadania e é também democratização de ferramentas que já estão disponíveis para a população, só não chegam ao contato com as pessoas mais pobres. Quantos aposentados o INSS atende em todo o país? Nós temos 33 milhões e 700 mil beneficiários, precisamos excluir cerca de 4 milhões e 300 mil que são beneficiários do BPC, do benefício de prestação continuada, que são pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade. Cerca de 29 milhões de pessoas oferem benefícios de natureza previdenciária, fizeram algum tipo de contribuição. Desses 29 milhões, cerca de 9 milhões e meio são aposentados rurais. E isso tem uma relação direta, especialmente aqui com o nosso estado, na Paraíba, onde 52% dos benefícios são benefícios rurais. Temos aposentados por idade e aposentados por invalidez que montam a cerca de 10, 11 milhões de pessoas. Essa é, portanto, a massa de aposentados do Brasil. Entre os rurais e urbanos, cerca de 20 milhões de pessoas. Há ainda 9 milhões que oferem benefícios transitórios, como o auxílio-doença, o auxílio-maternidade, o discutível e discutido auxílio-reclusão e, para finalizar, o benefício prestação continuada, que atende hoje 4 milhões e 300 mil brasileiros. Nós estamos vendo aí na pauta do dia a reforma da Previdência. Ela ataca algum desses benefícios, como auxílio de reclusão, auxílio-doença? O auxílio-doença, ele na verdade já é fruto, já é alvo de uma operação especial do INSS decorrente da medida provisória 767. A medida provisória 767 determina que o INSS promova revisões
perícias revisionais em pessoas que estavam há mais de 2 anos sem passar por um procedimento dessa natureza. Assim a lei já preconiza, mas infelizmente o INSS vinha sendo omisso em relação a uma determinação legal. Desde janeiro, 6 de janeiro, quando foi editada a medida provisória 767, nós estamos tocando essa operação especial que vai revisar cerca de 530 mil auxílios-doença e cerca de 1.200.000 aposentadorias por invalidez num prazo de 24 meses. A expectativa é de que se gere uma economia da ordem de 8 bilhões de reais ao cabo de todo esse processo, o que é algo bastante significativo face às necessidades de redução de custos que nós temos no INSS hoje. Ainda está em vigência essa medida provisória, porque houve uma suspensão dessa verificação, né? É importante esse aspecto que você levanta. Na verdade, a medida provisória 739 vigorou entre julho e novembro do ano passado. Mas como o Congresso não a enfrentou, ou seja, ele não votou o dispositivo caducou. Há uma determinação do Supremo Tribunal Federal de que você não pode editar medida provisória com o mesmo teor na mesma sessão legislativa. Em função disso, o governo precisou esperar até janeiro de 2017 para editar uma nova medida provisória que tem um teor semelhante, um objetivo semelhante à 739. A 767, eu diria, é uma continuação daquilo que foi tentado com a 739. Essa revisão desses auxílios-doença, ela está sendo feita em todo o país ou em casos localizados? Em todo o país, nós montamos uma matriz que leva em consideração a idade do beneficiário e o tempo em que ele havia ficado sem passar por essa revisão. Então, num primeiro instante, são pessoas com menos de 39 anos de idade e que estavam há mais de 10 anos sem passar por uma revisão, o que é por si só um absurdo. Trata-se de um benefício de caráter transitório. Se a pessoa tem uma patologia crônica que o impede de trabalhar, ela deve migrar para o regime de aposentadoria por invalidez. Mas se ele tem uma doença que tem caráter transitório, temporário, nada justifica que ele fique oferecendo esse benefício por 10, 12, 15, até 18 anos, como em alguns casos nós encontramos. Nesse primeiro público-alvo, nessa primeira faixa etária, o índice de reversão tem sido bastante elevado, da ordem de 75%. 75%? 75%. Quer dizer que a cada 10 pessoas que passam por essa revisão, 7 não estão dentro dos padrões. Não estão mais aptas a receber o benefício. benefício. Mas é bom se fazer uma vez mais essa ressalva. Nós estamos falando de pessoas jovens e que estavam há muitos anos sem passar por uma revisão. Há uma possibilidade muito forte de que essas pessoas já estejam sãs, já estejam habilitadas para voltar ao mercado de trabalho, e é isso que a nossa operação tem comprovado. E por que se deixou chegar a esse termo, a esse tempo? Mas eu não gosto de apontar o dedo para gestões anteriores. Não, mas deve ter havido assim, algum tipo, eu não diria de omissão, mas descuido mesmo. Eu acredito que sim, acho que o INSS foi omisso. Há que se levar em consideração que se trata de um benefício, na maior parte das vezes, de valor muito baixo, que atende pessoas mais humildes, mas a gente não deve confundir. Há uma série de outros benefícios que podem ser concedidos a essas pessoas. O auxílio-doença é para cidadãos brasileiros que trabalhavam, que estavam no mercado de trabalho e que tiveram que deixar os seus afazeres em função de terem sido acometidos por algum tipo de doença. Para essas pessoas, se elas já têm condição de voltar ao mercado de trabalho, é justo que voltem, porque elas estão tirando a oportunidade de outro cidadão brasileiro que precisa de um benefício semelhante ao feri-lo da forma na lei. Esse aqui é um aspecto também importante, né? Porque na medida em que o INSS não revisa, não tira essas pessoas que estariam recebendo de forma irregular, elas ocupam espaço, né, e orçamento de outras pessoas que poderiam receber, que estão precisando. Estão provavelmente precisando desse benefício. Qual é a média geral desse benefício? O valor médio é de cerca de R$ 1.193. Há um número mais ou menos uniforme nesse sentido, e nós estamos falando de cerca de 4 milhões de pessoas que mensalmente oferem o auxílio-doença. Trata-se de um número bastante significativo. Quando a gente promove uma redução, mesmo que essa redução baixe, provavelmente baixará quando nós estivermos realizando a operação com faixas etárias um pouco mais elevadas, nós estamos falando aí de uma economia muito significativa para os cofres públicos. Alguns estimam essa economia em 8 bilhões de reais. Ok. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida nessa conversa na noite desta sexta com o presidente nacional do INSS, Leonardo Gadelha. Fique ligado e a gente volta em seguida, é rapidinho. De volta com o 27 Segundos pela RCTV, nós estamos conversando nesta sexta com o ex-deputado federal paraibano Leonardo Gadelha, que é o presidente nacional do INSS. Leonardo, como é que foi aceitar esse convite para o INSS? Um convite, claro, o seu partido, o PSC, foi aliado do governo Michel Temer desde a primeira hora,
Mas assim, não deu um certo temor enfrentar uma barra como essa, que o INSS não é fácil? Sem a menor dúvida. Há duas coisas que me tranquilizam. Em primeiro lugar, a qualificação dos nossos servidores. Eles têm me ajudado muito nesse desafio. Nós temos um corpo funcional de cerca de 36 mil servidores, dos quais mais ou menos 400 estão na administração central lá em Brasília. E eu posso dizer com absoluta franqueza que se trata de um dos corpos profissionais mais qualificados e mais abnegados que nós temos no Brasil. Não é fácil o desafio do servidor do INSS. Há que se lembrar que todos os dias ele define a vida de cidadãos brasileiros. Isso é muito desgastante do ponto de vista emocional. E se esses servidores não fossem qualificados e desprendidos, dificilmente nós estaríamos alcançando os resultados que agora alcançamos. A outra tranquilidade me foi dada pelo partido e pelo próprio presidente Temer, no sentido de que a obrigação era de aprimorar os nossos fluxos, era de trazer resultados positivos para a cidadania brasileira. Não havia que se preocupar com qualquer outro problema. A exemplo da reforma da Previdência. Muitas pessoas fazem uma confusão no que diz respeito à formulação da proposta de reforma. O INSS está na outra ponta do processo. Nós operamos a matéria previdenciária. Nós não participamos da formulação da política previdenciária e, portanto, não opinamos na proposta que agora está sendo discutida no Congresso Nacional. Esses dois aspectos me trouxeram muita tranquilidade, mas é claro que o receio, o medo de que pudesse cometer algum equívoco, ele persiste, e é bom que ele persista para que eu seja parcimonioso nas minhas decisões, para que a nossa direção colegiada seja cautelosa na implementação das ações que julga importantes para o Brasil, mas de qualquer forma nós estamos conseguindo avançar e eu quero crer que isso é fruto dessa relação íntima com os servidores, mas também dos bons conselhos que recebo dos amigos, especialmente aqui na Paraíba. A Paraíba é pródiga em boas ideias, eu tenho recebido sempre muito boas sugestões e tenho tentado implementar isso no dia a dia do INSS. Bom, os órgãos de controle e de fiscalização, controle externo, como o Tribunal de Contas da União, querem fazer, ainda no primeiro semestre, uma fiscalização na Previdência Social para saber da real situação do sistema. O senhor já teve contato com os ministros sobre isso? Eu soube dessa determinação do colegiado do TCU e eu a vejo com muito bons olhos. Eu acho que tudo que pudesse fazer no âmbito do INSS para que a gente descubra impropriedades, para que a gente corrija falhas, para que eventualmente a gente inclusive desbarate quadrilhas que agem de forma desonesta no seio da nossa instituição, todas essas iniciativas são muito bem-vindas. Mas eu posso dizer que o INSS já tem atuado nesse sentido há bastante tempo. Pouca gente sabe que nós temos uma estrutura permanentemente formada em parceria com o Ministério Público, com a Polícia Federal e com a CGU para detectar essas impropriedades e possivelmente até fraudes. Isso tem funcionado muito bem. A maior parte dessas operações que vêm à mídia, que vêm ao conhecimento público, se originaram dos trabalhos dessa estrutura da AP, que é, eu repito, montada em parceria com órgãos como o Ministério Público, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, mas com a participação decisiva de servidores do INSS. Mas eu vejo com bons olhos, vejo qualquer iniciativa no sentido de trazer luz, colocar luz sobre um gigante como esse, que é tão importante para todas as gerações. O INSS é importante para aqueles que já estão aposentados, é importante para aqueles que agora iniciam a sua trajetória profissional, que começam a fazer as suas contribuições, porque ele é um programa muito vasto e muito amplo, muito abrangente de proteção social. As pessoas costumam tratar, por exemplo, da discussão da reforma da Previdência, levando em consideração única e exclusivamente a aposentadoria. Mas a gama de serviços ofertados pelo INSS é muito mais vasta. No momento de dificuldade, como num acidente de trânsito, você vai oferir o auxílio-doença. No momento de felicidade, como aquele em que uma mulher dá à luz, ela vai oferir o auxílio-maternidade. No momento em que você é acometido de uma patologia que o impede de continuar trabalhando, você vai receber a aposentadoria por invalidez. E esta percepção, a percepção de que se trata de um serviço tão amplo, de um seguro tão amplo, de um colchão de proteção social tão espesso, dá segurança para o cidadão brasileiro de que todas as iniciativas que nós estamos tocando nesse sentido e nesse momento são para dar sustentabilidade, para garantir que daqui a 10, 20 ou 30 anos o INSS continue existindo e continue prestando esse serviço. Bom, a operação Pente Fino que o INSS está realizando é só sobre auxílios-doença ou é sobre todos os benefícios? Porque a previsão é de 2 milhões de reais, aliás, revisar 2 milhões de benefícios. São auxílios-doença e aposentadorias por invalidez que estejam há mais de 2 anos sem passar por revisão. Este é o nosso público-alvo. Então, todos os auxílios-doença e todas as aposentadorias por invalidez que estejam há mais de 2 anos sem passar por uma revisão semelhante serão submetidas a essa operação. Fazendo-se apenas uma ressalva, por determinação do presidente Temer,
nenhuma pessoa com mais de 60 anos será chamada para essas revisões. Porque, por duas razões. A primeira delas é por respeito a tudo que essas pessoas já fizeram pelo Brasil. E a segunda é por uma questão prática e objetiva. Se essa pessoa já chegou a essa faixa etária, muito provavelmente ela poderá migrar para o regime de aposentadoria por tempo de serviço ou por contribuição. Os benefícios tiveram reajuste nos valores? Sim, hoje o novo teto é da ordem de R$ 5.500, esse é o novo teto dos benefícios do INSS, e o piso acompanha sempre o salário mínimo nacional, hoje da ordem de 900 e poucos reais. O rombo da Previdência dos estados com a União chega a 316 bilhões de reais. Como é que isso impacta diretamente no atendimento ao beneficiário do INSS? Na prática, no atendimento, isso não tem muito impacto. O orçamento do INSS para a sua vida vegetativa... Mas com esse recurso todo dentro da Previdência Social, não seria mais confortável, não teria mais uma economia extra para atender todos esses benefícios? Claro que se nós contássemos com um orçamento mais robusto, isso traria facilidades para o atendimento. Mas é importante explicar para a sociedade da Paraíba que existe uma diferenciação entre o orçamento do INSS e o orçamento do Fundo do Regime Geral da Previdência. As aposentadorias, os benefícios são todos retirados do Fundo do Regime Geral da Previdência. E o INSS tem um orçamento para manter a sua vida vegetativa. As nossas agências, os nossos gerentes executivos, a administração central em Brasília. O orçamento do INSS é da ordem de R$ 1,5 bilhão para o ano de 2017. Já o orçamento do Fundo do Regime Geral da Previdência está estimado em R$ 0,5 trilhão. Nós estamos manejando 500 bilhões de reais, que são o equivalente a 10% do PIB nacional. Ou seja, 10% de tudo que os cidadãos brasileiros, você, Hermes, qualquer um dos nossos telespectadores, uma grande empresa, um mercadinho de pequeno porte, 10% de tudo que os brasileiros produzem é hoje revertido para o pagamento dos benefícios da Previdência Social. O que, do ponto de vista social e moral, é plenamente justificável. Nenhum desses benefícios tem grandes questionamentos. Eles existem para que nós não deixemos nenhum cidadão brasileiro para trás. Nós somos uma sociedade e precisamos avançar coletivamente. Mas, por outro lado, isso tem um custo bastante elevado, que está ficando inviável para o governo. É por isso que ele propôs algumas reformas. Essas reformas estão sendo suavizadas agora. Houve essa sinalização do presidente Temer ontem, o que mostra também a sua disposição para o diálogo e a sua sensibilidade social, mas acho que será possível encontrarmos um ponto de equilíbrio, aquele que permita ao governo o gerenciamento adequado das suas contas e a sustentabilidade do sistema, e aos cidadãos brasileiros o sacrossanto direito de usufruir dos seus benefícios. Bom, nós sempre observamos no noticiário policial a prisão de fraudadores, tentando fraudar o sistema do INSS, tentando fraudar benefícios e tal. Essas operações, esse monitoramento, como é que tem acontecido na sua gestão? Eles surgem, na maior parte das vezes, do trabalho desta operação conjunta, que eu narrei no bloco anterior, que leva em consideração os trabalhos dos servidores do INSS, da Polícia Federal, do Ministério Público e da Controladoria Geral da União. É a partir do trabalho da AP, que é essa estrutura montada por estes parceiros todos, que costumam ser percebidos os principais equívocos. Tanto aqueles que ocorrem por simples descaso, desídia, desatenção dos nossos servidores, quanto aqueles que ocorrem por má-fé em função do trabalho de quadrilhas articuladas. O fato é que, de uma forma ou de outra, nós estamos conseguindo detectar essas fraudes. No ano passado, mais de R$ 1 bilhão de economia foi gerada em função dos trabalhos da AP, e a nossa ideia é fortalecer esse trabalho ainda mais para que essa economia seja ainda mais significativa nos anos por vindouros. Bom, o senhor falou aí da reforma da Previdência, por cima da proposta que está sendo discutida a partir da proposta do Poder Executivo, e o governo Michel Temer anunciou 5 pontos que vão ser modificados numa tentativa de negociar de forma mais direta com a classe política. O senhor já nota uma mudança de postura dos parlamentares com essa nova formatação? Eu acredito que sim. A população brasileira procura os seus representantes, os deputados, os senadores, da maneira mais legítima possível, faz as suas ponderações com relação à proposta que tinha sido enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional, e o governo teve a sensibilidade, teve a postura aberta, democrática, plural, de ouvir esses representantes populares e saber que determinadas matérias não podiam prosperar nesse instante. Um exemplo disso é o da aposentadoria rural, que eu acabei de mencionar, que tem um impacto muito grande na vida dos estados nordestinos, em particular aqui da Paraíba. Como eu te disse agora há pouco, há cerca de 52% dos benefícios pagos pelo INSS
aqui na Paraíba que estão relacionados diretamente à aposentadoria rural. Não era possível perseverar com aquela proposta, sabia-se que isso ia causar um desequilíbrio social muito grande, um esgaçamento do nosso tecido, e o presidente teve a sensibilidade suficiente para ouvir os parlamentares que, por sua vez, haviam sido procurados pelos cidadãos brasileiros, em particular aqui pelos cidadãos da Paraíba. Acho que é exemplo disso a modificação na proposta para professores e policiais vem ao encontro de uma demanda social. A gente sabe da importância dessas duas categorias para a nossa sociedade. Os professores têm uma jornada de trabalho que vai muito além daquilo que é lecionado dentro de sala de aula. Os policiais expõem a sua vida todos os dias em defesa do nosso corpo social. Era necessário que nós reconhecêssemos isso e o governo, uma vez mais, demonstrou essa acessibilidade fazendo essa alteração. Um outro aspecto é o da regra de transição. A regra de transição realmente deixava uma dúvida muito cruel. Qual a diferença entre um cidadão de 49 anos, 11 meses e 29 dias em relação a outro que acabou de completar 50 anos de idade? O governo então vai suavizar, criar uma grande linha diagonal para que todos deem uma pequena parcela de contribuição e o fardo não fique todo recaindo sobre uma parcela menor da nossa população. Acho que tudo isso decorreu desse modelo que foi adotado para propor essa reforma. O governo fez o seu estudo, desenhou um modelo que achava adequado, submeteu ao crivo do Congresso Nacional, os parlamentares começaram a dialogar com a sociedade e, a partir da percepção que tiveram desse diálogo, voltaram até a presidência da República para dizer que alguns pontos precisavam ser alterados. E o presidente, com sensibilidade, determinou essa alteração. É uma negociação política, né? De base do governo com os partidos até de oposição para tentar convencê-los a aprovar essa proposta. Agora, o governo acredita tem certeza, aliás, que a proposta ela tem que ser votada e tem que ser aprovada no Congresso, porque senão a Previdência fica inviabilizada. O senhor também tem essa percepção como gestor do INSS? Mas a gente precisa levar em consideração a projeção demográfica sobre a qual a nossa sociedade vai caminhar ao longo dos próximos anos. Infelizmente, nós estamos vivenciando uma diminuição da taxa de natalidade no nosso país. Há dados estatísticos muito sólidos providos pelo IBGE que comprovam isso. Hoje a taxa de fecundidade não chega a 1,7 filhos por mulher, o que é a taxa mínima para a reposição vegetativa, ou seja, para que a população não comece a diminuir. Na outra ponta do processo, você tem brasileiros vivendo mais, o que é um motivo de regozijo, isso é uma conquista civilizatória da nossa sociedade, mas essas pessoas vivem por mais tempo e, portanto, usufruem do benefício por mais tempo, o que também é uma razão para nós celebrarmos. Mas em determinado instante essa conta deixa de fechar. Num regime de partilha simples, de comprometimento intergeracional, como é o sistema brasileiro, quem está trabalhando hoje, com parte do que ofere na sua receita mensal, faz a subsistência do sistema. Então contribui para a aposentadoria daqueles que trabalharam no passado. E aqueles que estão nascendo agora e que serão os trabalhadores de daqui a 2 ou 3 décadas, contribuirão com os que hoje estão no mercado de trabalho. Mas se você tem menos pessoas nascendo, daqui a 2 ou 3 décadas você terá menos pessoas no mercado de trabalho. E se você tiver menos pessoas no mercado de trabalho, esse compromisso sofre uma ruptura. Uma geração já não conseguirá mais sustentar a geração que a antecedeu. Para que isso não venha a acontecer, a gente precisa fazer ajustes agora, como praticamente todos os países do mundo fizeram. Não pensemos que isso é algo fácil, nem isso é algo agradável, nem isso é algo prazeroso. Acho que ninguém tem prazer em tocar nesse tipo de discussão, mas é algo infelizmente necessário. O que eu penso que é possível é encontrar um ponto de equilíbrio entre o interesse do governo em dar sustentabilidade ao sistema e o interesse da sociedade em continuar usufruindo desses benefícios. Interesse e aspirações legítimas, diga-se de passagem. Todos nós contribuímos para o desenvolvimento do nosso país. Trabalhamos dia e noite para que esse país cresça. É justo que, ao cabo desse nosso período de trabalho, no fim da nossa vida, a gente receba uma recompensa para nos financiar no momento em que nós já não temos a mesma rigidez física. Esse é o sistema de aposentadoria na sua acepção mais ampla e mais completa. Mas para que isso continue funcionando dessa maneira, a gente tem que fazer esses ajustes agora. Ok. Vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida com o terceiro bloco do 27 segundos desta sexta-feira. Fique ligado e a gente volta já já.
De volta com o 27 Segundos pela RCTV, na noite desta sexta, conversando com o presidente nacional do INSS, o ex-deputado federal Leonardo Gadelha. Eu vou retomar essa entrevista com o Leonardo, mas eu quero ouvir antes uma sonora com o deputado Tovar Corrêa Lima, deputado estadual do PSDB, ele falando sobre a proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que trata da redução da bancada de acordo com a proporcionalidade da população. Olha, uma discussão que nós deveríamos tratar, inclusive lá em Brasília já, era a redução de todos os deputados federais. E aí eu não teria problema. A Paraíba diminuiria de 12 para 10, mas aí o Rio Grande do Norte também, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Não teria problema. Essa era a grande discussão que o brasileiro queria. Ele que diminuísse, por exemplo, de 513 deputados federais para 400 deputados federais. Agora, diminuir a representatividade, aumentando num outro estado, eu sou terminantemente contra. É preciso que a gente use essa trincheira de luta, não só São Paulo que está perdendo parlamentares, o Rio de Janeiro perdendo parlamentares, Minas Gerais perdendo parlamentares, aqui a Paraíba também perdendo parlamentares e tantos outros estados que estão perdendo seus parlamentares, sua representatividade, para que a gente possa usar essa trincheira de lutas e lá dentro da Câmara Federal e dentro do Senado Federal nós possamos vencer essa batalha. Repito, se a discussão aqui fosse para a diminuição de todos os cargos de deputados federais e talvez até senadores, teria o meu apoio. Eu acredito que o brasileiro precisa muito dessa discussão. Mas diminuir aqui para aumentar lá, deixar a Paraíba ainda menor, em vez de 12, 10 deputados federais, esse não terá meu apoio, terá sim o meu repúdio. O presidente da Assembleia, o deputado estadual Gervásio Filho, também falou sobre essa proposta. Você perde representatividade. Se você observar, por exemplo, no que diz respeito aos deputados federais, a Paraíba vai perder, inclusive, os recursos das emendas que são alocadas, que são destinadas pelos parlamentares. Emendas, inclusive, impositivas. Então, é um prejuízo, com certeza, muito grande para a Paraíba. É preciso que a bancada federal se mobilize para procurar evitar esse prejuízo para o nosso Estado. Aí o deputado Gervásio Filho, eu vou aproveitar a presença do presidente nacional do INSS, Leonardo Gadelha, ele que foi deputado federal, teve atuação na bancada federal paraibana, é do PSC, perguntar a ele como é que o senhor observa essa proposta que está na CCJ, tem jeito para ela não passar no plenário? Olha, eu observo com preocupação e com estranheza, porque esse tema já foi enfrentado pelo Congresso Nacional na legislatura passada, quando eu era parlamentar. Eu tive, inclusive, a oportunidade de apresentar um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos, naquela ocasião, de uma determinação do TSE. Nós logramos isso naquela ocasião, mostrando que, no ato das disposições constitucionais transitórias, existe um dispositivo que determina que é irredutível a bancada de qualquer uma das unidades da federação. As unidades da federação não podem ter suas bancadas diminuídas. Se quiserem contemplar esses estados, teriam que incrementar o número de parlamentares. Claro que isso hoje teria uma refração generalizada por parte da população. Mas fica a minha estranheza, uma vez que nós enfrentamos esse tema há pouco mais de 3 anos. E ficou muito claro que não era a vontade da maior parte do Congresso Nacional, tanto que, por intermédio desse projeto de decreto legislativo, nós conseguimos anular os efeitos da determinação do TSE. Espero que a nossa bancada, uma vez mais, esteja articulada, possa entrar em contato com os parlamentares de outros estados para defender os interesses do povo paraibano. Porque, como bem colocou ali o presidente da Assembleia, o deputado Gervásio Maia, ao perder representatividade, a gente perde espaço político, mas também perde recursos. E para um estado tão sofrido como a Paraíba, isso é simplesmente inaceitável. Falando do deputado Gervásio Maia, ele também falou com a gente sobre as insatisfações do ex-presidente Adriano Galdino. Adriano Galdino andou fazendo discurso dizendo que ia quebrar a quarentena, ia dar nomes aos bois, revelar algumas coisas dos bastidores. Para Gervásio Maia, esse episódio já foi superado. Nós vivemos num colegiado e fazer política não é uma atividade fácil. Você enfrenta muitas dificuldades e eu, como parceiro de Adriano, como parceiro dos que estão no nosso projeto, consigo, é como a nossa relação em família, consigo compreender as dificuldades de cada um e procurar construir. A política ela tem que ser feita na base da construção e não na base da divisão, não na base da discórdia. Então eu disse a Adriano
Adriano, vamos conversar, vamos construir. O nosso partido tem uma responsabilidade muito grande pelos paraibanos, tem feito um trabalho muito forte para desenvolver a Paraíba e nós precisamos falar a mesma linguagem, nós precisamos ter sintonia para ajudar esse projeto. É um projeto muito importante e que vai ter um reflexo extraordinário para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Tem muita coisa grande que precisa ser trabalhada. E as coisas pequenas nós passamos por cima e nada melhor do que um dia atrás do outro. Nós vamos continuar trabalhando no fortalecimento da nossa bancada, do nosso partido, pelo povo paraibano. No Congresso Nacional, a bancada da Paraíba já começa a discutir as propostas de emenda ao Orçamento Geral da União. O deputado Efraim Filho falou sobre uma proposta de colocar uma emenda para o Hospital Metropolitano de Santa Rita. A emenda de bancada é talvez aquela mais disputada por todos os parlamentares, porque os valores delas são para obras estruturantes, né? Diferente daquela emenda simplesmente municipal, uma escola, um posto de saúde, o calçamento de uma rua. E uma das principais realizações do meu mandato foi exatamente a emenda de bancada para viabilizar o novo Hospital de Traumas Metropolitano, que fica ali entre Santa Rita e Bahia, e que sem dúvida nenhuma será a grande obra do ponto de vista de políticas públicas de saúde na Paraíba. Então o governo Ricardo Coutinho, que é parceiro nessa iniciativa, com a contrapartida, foram 20 milhões de emendas e recursos trazidos por mim, 40 milhões pelo governo do estado, ou seja, uma obra de 60 e poucos milhões de reais, que realmente trará um hospital mais moderno e maior, inclusive, que é o atual Hospital de Traumas Humberto Lucena. A perspectiva é a inauguração no segundo semestre de 2017, e isso vai melhorar demais a vida do cidadão paraibano, porque vai conseguir dividir o atendimento. Outra preocupação do deputado Efraim é com uma emenda para a transposição, as obras complementares do canal da transposição. E a reunião da bancada da Paraíba, que todos acompanharam e você estava presente, teve um grande propósito. Era consolidar e fazer a repartição dos investimentos, né, dos recursos para serem investidos na Paraíba, que são frutos de emendas de bancada. E nós conseguimos uma importante evolução. Como todos tinham notícias, as obras de mobilidade urbana em João Pessoa e Campina Grande tinham sido trazidas como prioridade, mas conseguimos fazer o convencimento da bancada e todos foram muito solidários em apontar a questão da água como uma prioridade também a ser incluída. E nesse sentido, eu tenho uma emenda que é de minha autoria, que são 40 milhões de reais para a construção do terceiro eixo da transposição na Paraíba, o ramal Piancó, que é exatamente um canal de 25 quilômetros para aproveitar e abastecer Coremas Mãe d'Água, que é o manancial de água que tem abastecido o Alto Sertão paraibano, principalmente a região ali, polarizada por Patos, Vale do Sabugi, Santa Luzia, Catolé do Rocha, São Bento, ou seja, era uma área que ainda não estava sendo na perspectiva de ser abastecida pela transposição. Eu volto a conversar com Leonardo Gadelha, presidente nacional do INSS. Transposição é um assunto que você pode falar também, porque tem conhecimento dentro de casa. Seu pai, Marcondes Gadelha, ex-deputado federal, foi um pioneiro na discussão, né, nesse tema, né, transposição. É verdade, Hermes, e isso me enche de orgulho. Eu acho que há uma lição nesse processo. Durante mais de 20 anos, o deputado Marcondes Gadelha praticamente pregou no deserto no que diz respeito à transposição, mas acho que é um ensinamento para mim, para toda a classe política da Paraíba, que quando você tem nas suas mãos um projeto bom, um projeto que possa fazer diferença no dia a dia do cidadão, vale a pena perseverar. Ele perseverou durante 20 anos, 2 décadas em que esse projeto não teve respaldo em outras instâncias de poder no Brasil, levou à exaustão a discussão do tema dentro do Congresso Nacional, em outros ambientes, aqui no Nordeste promoveu audiências públicas, em algumas dessas audiências públicas ele chegou a ser hostilizado, em algumas delas inclusive fisicamente, mas ele tinha a convicção plena de que ali havia solução para um problema crônico do nosso estado, que é o do abastecimento humano e animal. Agora que as águas estão prestes a abastecer a cidade de Campina Grande, a segunda maior cidade do interior do Nordeste, que convive há anos com o racionamento, que atrapalha, que impede o desenvolvimento pleno e potencial da sua comunidade, da sua população. Agora que nós estamos prestes a vivenciar esse momento histórico, acho que vale a pena olhar para trás e perceber que quando se tem nas mãos uma bandeira nobre, uma bandeira justa,
vale a pena desfraudá-la. Eu tenho um grande ensinamento nessa postura de Marcondes Gadelha e acho que todos nós paraibanos temos que comemorar a chegada de algo que vai fazer muita diferença no dia a dia da nossa população. E é um projeto desse tipo que ultrapassa as fronteiras de governo, né? Entra governo, sai governo e ele continua na pauta, na ordem do dia. Eu concordo com você em gênero, número e grau, e eu diria mais, na verdade o projeto não se conclui com a chegada das águas de transposição. Nós precisaremos capilarizar essa distribuição. Uma cidade como Campina Grande não pode padecer com falta de água, mas há outros núcleos urbanos que também têm convivido com racionamento e que precisam ser abastecidos. Esse trabalho continuará. Vimos agora o deputado Efraim Filho falando da luta que nós temos que ter, nós paraibanos, pela construção do terceiro ramal, do ramal Piancó. Temos que trabalhar pela conclusão do eixo norte, aquele que levará águas para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para Pernambuco, mas substancialmente para o sertão da Paraíba, especialmente para as regiões polarizadas por Cajazeiras e por Sousa. Acho que ainda há muito esforço que se fazer, mas creio que nós estamos caminhando na trilha correta. E creio que mostramos para o Brasil que quando há unidade, e depois de um determinado momento, numa segunda etapa, após ter pregado no deserto por muito tempo, o deputado Marcondes Gadelha começou a contar com o apoio de toda a sociedade paraibana. Quando há essa unidade, quando há uma conjunção de esforços, a gente consegue conquistar coisas grandes. Ok, Leonardo Gadelha, presidente nacional do INSS, muito obrigado pela presença no 27 Segundos na RCTV. Eu que agradeço por esse espaço muito privilegiado. Muito obrigado. Um abraço. Bom, aí a gente vai para o intervalo e volta em seguida. No quarto e último bloco do programa, você vai acompanhar uma entrevista com a deputada estadual Daniela Ribeiro, que é do Partido Progressista. Fique ligado, a gente volta em seguida. De volta com o 27 Segundos, quarto bloco e último do programa desta sexta-feira. Depois de você acompanhar a entrevista com o presidente nacional do INSS, o ex-deputado federal Leonardo Gadelha, é hora de você conferir como é que foi a entrevista da deputada estadual Daniela Ribeiro, do PP. Essa entrevista foi concedida a mim hoje no programa Correio Debate, da TV Correio. Cumprimentar os telespectadores e quero cumprimentar o jornalista, você, em teu nome, a todos os jornalistas, pelo seu dia. Obrigado. E agradecer pelo convite. Também, nesse momento, também dar a minha solidariedade a Fernandinha Albuquerque, que ontem perdeu sua mãe, de forma muito trágica. E a gente pode dizer que hoje o Ministério da Saúde, ele traz como números, que são números, e é uma realidade, que hoje mais mulheres morrem de coração, de ataque cardíaco, do que homens, né? E, assim, uma série de situações que a gente vê também pela, vamos dizer, o elevado número de peso, de situações em que a mulher vivencia, né? E que a gente precisa ter esse cuidado com a mulher. Lamentável. Mas, então, deputado, hoje também é o Dia Nacional da Saúde, né? Isso, aproveitando o Dia Nacional da Saúde. E estivemos em Brasília, e a gente trata também da questão do Ministério da Saúde, acompanhamos vários parlamentares e não só, mas o pessoal do Executivo com relação à sua ida a Brasília, seja no Legislativo como vereadores, como também prefeitos, vice-prefeitos que têm suas demandas, não só no Ministério das Cidades, mas em diversos ministérios em Brasília. Como também participamos da convenção do Partido Progressista, que foi realizada ontem, onde foi reconduzido o presidente Ciro Nogueira para mais um mandato. Deputada, como é que o Partido Progressista nacionalmente está se posicionando hoje com as medidas adotadas pelo presidente Michel Temer, as medidas que estão no Congresso Nacional? Claro que foi uma convenção para renovar o Diretório Nacional, mas com certeza os debates, as discussões giraram em torno de temas, de pautas nacionais. Então, embora seja, como você colocou, uma convenção para você fazer uma eleição, mas também não se fugiu ao debate, à necessidade que o partido, o posicionamento que o partido tem se colocado sempre, junto ao presidente, com relação aos direitos preservados dos cidadãos, com relação às reformas que estão postas, que estão para acontecer, que sejam preservada a justiça social, ou seja, o cuidado com aquele que é mais desprotegido nesse sentido. Então, o PP tem... E a gente fala, na questão da agricultura, ele tem uma linha muito forte nessa questão. Temos, seja no Ministério da Agricultura, da Saúde, nós temos ministros que são dos quadros do Partido Progressista. Então, foi colocado essa questão, como também o partido levantou, e aí por parte até
do nosso líder e líder do governo, Aguinaldo Ribeiro, deputado, a questão também da criminalização da política. E isso é um cuidado que nós devemos ter, porque isso pende para você chegar a um momento onde vai se levantar uma bandeira, que pode até chegar a história de vamos levantar uma ditadura, porque se nenhum político ele tem condições, não serve, então nós não podemos ter uma democracia. Então isso é perigoso. Então nessa linha, isso também foi outra questão que foi levantada, mas assim, mais como uma necessidade de levar isso para a sociedade, que é a importância de reflexão, porque o político nada mais é do que um reflexo da sociedade, aquele cidadão que se elegeu e está levando em si, consigo, os seus pensamentos, os seus princípios, os seus valores. E o eleitor é livre para escolher, quem quiser, né? Exatamente, para escolher. E para também tirar, se votou e não correspondeu, na outra, você não dá o voto. Exatamente. Agora, deputada, a senhora disse que teve a oportunidade de manter audiências em alguns ministérios, em algumas secretarias nacionais, com prefeitos paraibanos. Quais as principais reivindicações desses gestores? Nós estamos aí em início de gestão praticamente, não chegamos nem sequer aos 100 dias, né? Isso. Mas, Hermes, com relação às questões da saúde, né? Porque muita coisa é em andamento. Na realidade, você não para um governo e tudo para e você recomeça tudo novo, né? Muita mais coisa. para destravar você projetos. vai, exatamente, destravando projetos, destravando recursos, né? Coisas que dependem de uma fala ou não, daquilo que está necessitando, de uma documentação que é necessária. E aí essa comunicação e essa interlocução, ela é muito importante. E os prefeitos, eles, e nós como representantes também, né, cuidamos dessa parte. Não só como projetos que são levados, como é o caso aqui de projetos de vereadores aqui do município de João Pessoa, da capital, onde podemos levar para o Ministério da Saúde, voltado para as questões sociais. Então, para você trazer recursos e também instituições, ONGs, tudo isso faz parte da atividade parlamentar. É interessante que as pessoas pensam, ou às vezes têm a ideia de que o parlamentar, ele só tem como trabalhar se ele estiver unicamente na Assembleia, né? Na sessão da Assembleia. E não é verdade. Na realidade, é um conjunto de trabalho onde ele ultrapassa, né, os portões da Assembleia e chegam também até Brasília, onde tudo necessariamente acontece. E o governo federal, de uma forma geral, tem se mostrado disposto a atender as reivindicações do prefeito? Porque há uma grita geral, principalmente da equipe econômica do governo, que é momento de crise, que a crise continua, que não tem dinheiro. Mas aquilo que a crise é uma realidade, a gente entende, a gente sabe disso, mas existem situações onde você justamente se administra para fazer com que aquilo que é necessário, aquilo que é urgente, aquilo que é preciso seja feito. Então, muitos desses projetos, eles são, sim, atendidos. Essas reivindicações, elas são atendidas porque faz parte até do dia a dia da necessidade daquilo que o povo espera do seu governo, onde se paga impostos e onde se necessita. Então, essa tranquilidade a gente tem tido. Coisas que, às vezes, agora, uma burocracia que você, às vezes, destrava porque faltava um documento, esse ou aquele, para que o recurso chegue. Projetos, às vezes, que essa sempre foi a queixa do governo federal, projetos que precisam ser feitos da forma correta, porque perde muito tempo com esse vai e vem de ajuste disso, ajuste aquilo. Mas, enfim, eu acho que a importância maior é você não só dar atenção a esses municípios, não só dar atenção, né, aos cidadãos que estão aguardando por nossa participação e nosso trabalho ali, né, junto a esses prefeitos, como também você fazer valer, fazer com que o seu mandato ele seja de uma importância que não, como eu disse, que ele fique para o cidadão como você, não só lida com as situações, muitas vezes que não convergem ou mesmo não trazem benefícios para o povo. A gente tem que trabalhar em cima disso e, graças a Deus, o governo tem dado suas respostas. Eu tenho conversado aqui, deputada, com a jornalista Lena Guimarães, articulista política do jornal Correio da Paraíba, sempre sobre esse momento que vive a bancada paraibana no Congresso Nacional. É um momento de ascensão, de protagonismo. E o nome sempre que ela cita aqui, um dos nomes que ela cita, faz referência, é do seu irmão, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é do Partido Progressista também, que já foi ministro e agora é líder do governo, né? Tempos atrás, a gente sequer imaginava que um paraibano assumisse uma posição tão importante no Congresso Nacional. É a liderança de um governo todo, de um país todo, na Câmara Federal. Isso facilita também o seu trabalho como parlamentar estadual, com essa contribuição aos gestores municipais.
Olha, é importante a gente dizer, você se lembrar, Aguinaldo, e realmente, graças a Deus, por seu mérito, teve uma trajetória importante como ministro e a gente não pode deixar de reconhecer o quanto foi importante, como foi importante para a Paraíba, como ministro paraibano, estando no Ministério das Cidades, os recursos que trouxe. Segunda-feira, o prefeito Luciano Cartacho vai inaugurar o maior conjunto habitacional do município e recursos trazidos através da atuação de Aguinaldo como ministro. E aí passa para ser líder do governo. Óbvio que também a importância dessa interlocução para a nossa Paraíba. Então, quem ganha, o que a gente precisa entender, né, e muitas vezes quem é de outro lado, quem não tem o mesmo posicionamento político, não tem alinhamento político, às vezes torce contra, mas isso não torce contra Aguinaldo, está torcendo contra a Paraíba, que tem a possibilidade, como você bem disse, de ter uma projeção como essa, seja como ministro, seja como líder do governo, e até para ampliar debates ou diálogos, né? A semana passada, a própria Associação dos Magistrados do Brasil, né, acompanhada de alguns de juízes aqui da Paraíba, que fazem parte também da associação, estiveram com o líder para mostrar e apresentar as suas reivindicações e seus pensamentos acerca da própria reforma da Previdência, e ele pôde ouvir e levar esses anseios. Então, eu acho que isso é fundamental para a nossa Paraíba, né, que desponta como realmente sendo um estado que eu diria que ele surpreende, porque grandes nomes, né, pessoas que chegam, como ele que chegou, onde chegou em primeiro mandato e agora no seu segundo mandato. Deputada, a senhora assumiu aí recentemente a presidência da Comissão da Mulher na Assembleia Legislativa. Isso. Já tem uma pauta, uma linha de atuação? Temos sim. Foi uma das minhas grandes alegrias desse ano, né, com relação à atuação na Assembleia, foi retomar um trabalho na Comissão da Mulher como presidente. E o nosso pensamento, antes de tudo, na próxima, já na semana pós Semana Santa, nós estaremos nos reunindo e reunindo os setores da sociedade que são importantes nos eixos que eu diria que são essenciais para a questão da discussão da participação da mulher. Também, não só a participação da mulher, como também a efetiva defesa da mulher, que esses eixos são segurança, saúde, educação, né, empreendedorismo, que é muito importante, né? A gente vai falar da questão da violência também contra a mulher. Então, são eixos que, através das mulheres que vão estar presentes, né, representando os seus órgãos, eu acredito que é um trabalho conjunto, porque ninguém consegue, eu digo sempre, a gente sozinho, como presidente da Comissão da Mulher, vai ficar ali fazendo discussões, debates, mas a gente precisa sair e conversar com os setores e criar uma comissão ampliada, no sentido de trabalharmos em conjunto, ouvindo a sociedade, né, acima de tudo, e aqueles que representam esses eixos e que dessa forma poderá ser trazido e alimentado a nossa comissão para que a gente possa fazer um trabalho mais específico e mais voltado ao anseio das mulheres. E aí a gente está atendendo a mulher, isso é importante ser dito, até porque, Hermes, assim, quando a gente diz, defende só a mulher, a gente defendendo a mulher, a gente está defendendo a família, a gente está cuidando da família, a gente está cuidando, né, dos esposos, dos pais, dos filhos, e isso é muito importante. Então, eu acho que a Comissão da Mulher, ela tem como fazer um grande papel na sociedade paraibana, né, através da Assembleia Legislativa, e haveremos de fazer. Bom, deputada, no bloco anterior a senhora disse que o trabalho do deputado não pode se prender somente ao plenário, mas tem a produção legislativa que conta, né? A senhora já teve a oportunidade de apresentar alguns projetos este ano? Sim, sim. Nós apresentamos um projeto que eu acho que vai... Eu tenho certeza, tenho certeza que vai... tendo a aprovação, que espero a aprovação dos colegas, a sociedade vai receber com muita ênfase, muita alegria. Por quê? Trata da questão quando você vai pagar uma conta bancária e aí foi vencida e aí você não pode mais pagar no seu banco, você tem que se dirigir a outro banco. E é um transtorno para muita gente. Então, o que é que acontece? Trata da possibilidade que se possa pagar essas contas vencidas em qualquer agência bancária. Esse é um dos projetos. Nós temos outro projeto que foi baseado num acontecimento que houve, lamentável que houve, em Curitiba, quando uma manifestação pacífica, uma manifestação pública pacífica, cães atacaram diversos cidadãos e foram feridos. Nesse sentido, a gente, entendendo que não é vamos dizer assim, não seria uma forma de meter, né, na questão da polícia, da segurança pública, mas a importância de você proibir, né,
uso, vamos dizer assim, a utilização Prevenir, né? dos cães em manifestações pacíficas públicas. Não há necessidade de você levar esses animais, já que, como o próprio nome diz, pacífica, para que se evite qualquer tipo de acidente. Então, realmente é um projeto que visa a prevenção desse tipo de acidente. Eu disse aqui que o seu pai, Enivaldo Ribeiro, ex-deputado federal, é vice-prefeito em Campina Grande, apoia o atual prefeito e o atual prefeito já se lançou aí como pré-candidato. Diz que se o senador Cássio Cunha Lima não aceitar a ideia de ser candidato, ele está pronto para colocar o nome na rua. Como é que o PP avalia esse quadro político hoje, já que também é aliado de outro potencial pré-candidato, que é o prefeito de João Pessoa? Eu vejo de forma muito tranquila, enxergando que nada melhor, porque todos fazem parte do mesmo grupo, inclusive de Campina e de João Pessoa. Então, nada melhor do que diálogo, nada melhor do que um trabalho onde eles dois possam, que é legítimo, tanto a pré-candidatura do prefeito Romero Rodrigues, como também do prefeito Luciano Cartacho, que eles possam, em conversa, inclusive entendendo que eles têm esse entendimento, que o projeto é de grupo, não pode ser projeto individual, e quando assim acontece, você coloca, né, para o cidadão, você vai fazer o seu trabalho e na hora certa, no momento certo, se faz a avaliação daquele que tem mais condição de sair vitorioso. Então, e aí você tem, com relação a apoios políticos que são necessários, aos partidos que fazem parte da base, que vão poder opinar. Então, eu vejo isso com muita tranquilidade, o PP tem visto isso com muita tranquilidade, de quem faz parte como aliados, inclusive os dois são aliados, nós também aliados dos dois, naturalmente. Então, nós aguardamos por parte deles, né, esse tipo de comportamento, né, estadista, onde você pensa no Estado, onde você pensa em fazer a sua política, sabendo que mais à frente, no entendimento daqueles que fazem parte dessa aliança, aquele que estiver aí, não só aqueles que fazem parte da aliança, são várias avaliações administrativas, avaliações, né, do cidadão, tudo isso conta, vai contar, né? Então, tendo esse entendimento, a maturidade para entender quem é que vai se colocar melhor e que vai, naquele momento, estar pronto para enfrentar uma disputa para o governo. O PP vai trabalhar no sentido da manutenção desse palanque, dessa frente ampla de oposição. Claro, o PP vai trabalhar em favor disso. Inclusive, essa semana até me posicionei pela imprensa, dizendo que eles têm que estar dialogando, têm que estar junto mais do que nunca, porque a divisão da oposição só interessa ao governo. Então, isso é tão óbvio que se o governo trabalha com a possibilidade de haver uma divisão, e aí numa divisão, num racha, o que é que acontece? Se enfraquece a oposição. E nós não precisamos disso. Nós temos bons nomes, o prefeito, como eu falei, de Campina Grande, de João Pessoa, né? E tem se colocado, que são os nomes que têm, né, se colocado, e com a naturalidade, não precisa nem se colocar, acho que a naturalidade do cargo já se coloca, né? Então, eles têm como trabalhar sem necessariamente precisar ter qualquer tipo de divergência, já que isso aí vai ficar para o ano que vem, mas o trabalho e a forma que for colocado no diálogo, junto com os aliados, é que vai fazer a diferença. O PP quer estar na chapa majoritária? O PP tem uma construção, a gente não pode deixar de dizer, com relação a tudo isso que ocorre, tanto em Campina Grande, né, na eleição do prefeito Romero Rodrigues, como em João Pessoa, na eleição do Luciano Cartacho. Então, claro que o PP, o PP espera um espaço, e aí que é natural de qualquer aliado que trabalha, que conjunto, que constrói e que faz. Então, para quê? Para contribuir, para fazer a sua parte, para dar a sua contribuição, como hoje o próprio vice-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, está fazendo. Quem não sabe que aquela eleição em Campina Grande, em primeiro turno, houve uma total diferença por força de um apoio que foi dado no momento em que a gente deixou de lançar uma candidatura. Então... Tá aí a entrevista com a deputada estadual Daniela Ribeiro, do Partido Progressista. Chegamos ao final do 27 segundos desta sexta. A todos uma boa noite. Na próxima segunda eu estou de volta com o Rede Debate, aqui na RCTV, ao vivo. Fique com a programação da RCTV do seu jeito para você. Até lá.